nós vamos falar sobre a peste bubônica ou peste negra, nome conhecido. Mas ela também é conhecida por outros nomes, como grande praga, grande peste, e essa foi a primeira grande pandemia da história da humanidade. Então, o que vai acontecer? Se os cientistas consideram que a peste é responsável já por mortandades de seres humanos desde o período neolítico. Como que eles sabem disso? Pelo DNA de fósseis que já foi encontrada a bactéria causadora da peste, né? A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis, essa bactéria que vocês podem ver aí. Ela é transmitida pela pulga, uma pulga que ela é encontrada em ratos, ratos contaminados, a pulga pica o rato contaminado e ela transmite a bactéria. Essa bactéria só foi descoberta no ano de 1894 pelo cientista Alexandre Yersin, por isso o nome da bactéria Yersinia pestis, tá? Quais são os sintomas da doença? Os sintomas são dores do corpo, febre alta, tosse, sede intensa, sangramento no nariz ou em outros orifícios e aparecimento de bulbos nos gânglios, ou que nós chamamos de íngua, tá? Há o nome peste negra, que ficou conhecido, porque dava gangrena nos órgãos periféricos, e esses órgãos periféricos ficava com a cor negra, né, com a cor preta. E aí, a Sara dá o nome, porque tudo que era preto, né, não era considerado bom. Então, dava esse nome, peste negra. Essas manchas, vocês podem ver aí na imagem, né, o bubão que foi feito aí na perna da pessoa, que nós chamamos de íngua, esses bulbos cresciam e formavam bolhas de pus. E esse pus dava mau cheiro, começava a entrar em estado de putrefação, tá? Na história que vai acontecer, lá no século VI, do Império de Justiniano, no Império de Constantinopla, no Império Bizantino, já na era cristã, foi a primeira grande peste que aconteceu, tá? É chamada de Praga de Justiniano. Morreram aproximadamente 25 milhões de pessoas, e ela durou aproximadamente 200 anos, tá? Foi também, essa peste, ela foi usada como sendo a primeira arma química, a primeira arma biológica. O que é uma arma biológica? É quando as pessoas utilizam substâncias, usa aí o corpo das pessoas, usava bactéria e jogava, foi na guerra que os mongóis fizeram na Batalha de Cafra. Eles queriam invadir uma cidade. Como eles não estavam conseguindo, eles jogavam os corpos contaminados das pessoas mortas da peste, jogavam em catapultas por cima dos muros para contaminar as outras pessoas. Então, isso aí é uma forma de contaminar as outras pessoas, tá? Para vencer a batalha. O que já foi usado em armas químicas no mundo hoje, já foi usado aí também, tá? Como essa doença chegou na Europa? Através dos navios mercantes que iam para o Oriente fazer comércio, provavelmente veio da China também, né? Coincidência, veio da China nesses navios que iam buscar mercadorias na chamada Rota da Seda, e aí os ratos infectados entravam nos navios porque as pessoas não tinham higiene nesses barcos, então os ratos contaminados proliferavam a doença, as pulgas picavam as pessoas e transmitiam a doença, tá? Essa aí é a difusão da peste na Europa já em 1346, já no século XIV. Então, vejam aí o percurso, que o caminho inicial saiu de Cafra, da Crimeia para Constantinopla,
Depois passou para Messina, na Sicília, pelos portos de Gênova, na Itália, e Marsella, na França. Durante esse trajeto e após ele, a peste seguiu outros caminhos, atingindo a Europa e também o Oriente Médio e todo o norte da África. E vocês podem ver as setinhas por onde a doença se espalhou. As pessoas que estavam picadas já começou a ter contágio de pessoas para pessoas, porque os fluidos que saíam, como hoje nós usamos máscaras, saíam da boca das pessoas e contaminavam, tá? Essa imagem aí, gente, foi muito comparada com a morte. Quando a pessoa via essa roupa, era semelhante à morte. Isso era a roupa usada pelos médicos. Essa máscara aí é a máscara em forma de bico de animal, de um pássaro, porque esse bico era colocado aí plantas aromáticas para que o médico não sentisse o fedor, tá? O fedor, o mau cheiro das pessoas, porque era muita gente que morria, e para que não fosse contaminado pela doença, tá? Esse bastão que o médico carrega, porque ele não tocava na pessoa doente. Então, ele pegava... Peraí, eles estão falando que não está dando para escutar. Melhorou a escuta, será? Falar que estou ouvindo, que não está dando para ouvir, Givanilma. Será que você... Será que melhorou? Eu estou ouvindo perfeitamente. Milena falou também que está ouvindo perfeitamente. Eu estou ouvindo super bem. Também, estou ouvindo muito bem. Então, tá bom. Teve gente falando lá que não está dando para escutar. Então, esse bastão aí, gente... Cauã, tá. Esse bastão aí, os médicos usavam para tocar no paciente, para tocar nas feridas das pessoas, para não tocar com a mão, tá bom? Então, era usada isso. Então, vejam a maleta que o médico carregava com seus instrumentos, tá? Então, muito parecido com as coisas de hoje. Hoje, os médicos também têm um aparato para poder estar carregando, né? Para estar usando. Então, desde aquela época, já começou a pensar nessas condições, tá? Então, aí, para que vocês vejam como que eram as condições, quantas pessoas morriam, né? 1/3 da população da Europa morreu cometido pela doença, pela peste. Aproximadamente cerca de 75 milhões de pessoas, tá? No século XIV, que morreram. Era visto como um castigo divino. Este aí é um quadro. Esse quadro já não foi pintado na época, tá? Esse quadro já é lá do século XVI, e chamado de O Triunfo da Morte. Só para que vocês vejam a quantidade de mortos, não dava conta de enterrar os mortos. Então, tinham mortos que eram ou enterrados em valas comuns, e alguns eram colocados colocava fogo em várias pessoas de uma só vez, como uma forma de tentar diminuir, tá? Rocinho está falando alguma coisa ali, lembrando vocês que Constantinopla não existe mais, hoje é chamada Istambul, que é a capital da Turquia, isso mesmo, Rocinho. Na época era Constantinopla, hoje é Istambul, que é a capital da Turquia. Obrigada por ter falado aí, Rocinho. Pode. Nesse momento aí, gente, vocês podem ver a distribuição mundial da peste bubônica em 1998. Eu não consegui achar um mapa mais atualizado. As regiões em begezinho são regiões onde foram encontrados casos da doença, tá? E o de vermelho é a região onde se encontra ratos infectados ainda. Vejam que no Brasil ainda existem ratos infectados com a doença. Então, se esses ratos estão infectados, uma pulga pica um rato desse, pica um ser humano, pode transmitir a doença, tá? A Igreja Católica era dominante na época, e aí surge uma seita chamada Seita do Flagelante, que não era católica, e essa seita, como eles viam que a doença era um castigo divino, um castigo de Deus, essa seita, eles se autoflagelavam, eles pegavam cordas grossas e eles se batiam, uma forma de pedir a Deus misericórdia para acabar com a doença, entenderam? Para poder melhorar, para acabar com aquela
com aquela doença que estava assolando a Europa inteira, tá bom? Agora, vem uma pergunta interessante sobre a peste. Não existe vacina, tá? Talvez as pessoas pensem assim, tudo tem vacina. Para a peste negra, para a peste bubônica, não existe vacina. O que ela existe é somente tratamento. O tratamento é feito com antibióticos. Os antibióticos usados são a estreptomicina, a gentamicina e a doxiciclina, tá? A pessoa, quando é detectado, quando ela tem algum sintoma da doença, e ela procura o médico, e aí é detectada a doença, ela tem que tomar logo. Os sintomas aparecem de 2 a 8 dias, e o tratamento tem que ser imediato, tá bom? Agora nós vamos para um